Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre formigas e cupins. Zoologia, tudo sobre meus estudos. Vocês sabiam que para um inseto ser classificado como um inseto, ele tem que ter 3 partes do corpo, a cabeça, o tronco e o abdômen. Ele tem que ter 3 pares de pernas e tem que ter antenas, como por exemplo a formiga. E já a aranha não é um inseto, porque ela tem 4 pares de pernas, não tem antenas, só tem 2 partes do corpo. Por isso ela é um aracnídeo. As formigas, embora nem todo mundo saiba, são grandes inimigas dos cupins. Elas invadem os cupinzeiros para poder comer as larvas deles. E depois, se elas conseguirem, elas entram dentro do cupinzeiro e fazem o seu ninho lá. Deve ser estranho ser colega de quarto de alguém que matou o tio do seu bisavô. E tem aqui, ó, um cupinzeiro que dá pra ver que ele teve um formigueiro dentro por causa dessa terra molinha. Os cupinzeiros não têm terra mole. Ó, até saiu correndo uma formiguinha aqui pra se esconder. Terra mole é sempre de formigueiros. Tanto que dá pra ver que o resto dele é duro como concreto. Até com uma picareta fica difícil. E tem um cupim que eu acho muito legal. Ele é o cupim bicudo. Não, narigudo. Cupim narigudo. Ele é tão pequeno que ele é menor do que uma unha. Mas ele é muito perigoso. Ele tem uma cabeça em formato de gota e na pontinha tem um tubinho que eles guicham um ácido. Aí não vou lembrar o nome, mas é um ácido que arde muito e ele gruda. Então ele não tem ferrões e ele é cego. Mas as formigas sempre ficam relutantes em entrar em cupinzeiros desses cupins narigudos. O cupim narigudo tem um cupinzeiro um pouco menor, mais ou menos assim, e ele é um pouco mais achatado. Eles só não fazem cupinzeiros grandes porque seria mais ou menos equivalente desse aqui ter essa altura, porque eles são bem pequenininhos. E eu vou mostrar agora pra vocês um cupinzeiro que já foi destruído por formigas. Tá aqui, ó, um cupinzeiro que já foi destruído. Dá pra ver aqui a entrada das formigas e o quanto elas destruíram. Misericórdia, tá oco. Ele tá meio molinho por causa da chuva que teve hoje. Isso aqui, se soubéssemos a fórmula, seria muito apreciado em construções de casa. Se passasse um pouquinho de concreto na mistura, ficaria perfeito. Não pega fogo fácil, só queima. Ele só vira pó, mas não pega fogo. Por isso que as pessoas iam morrer menos dentro das casas. Esse é um material muito bom, mas os cientistas ainda não descobriram do que é feita a saliva do cupim. Porque o cupim, quando ele vai construir o cupinzeiro, ele pega barro e mistura com a saliva dele. Daí forma esse concretão aqui de terra. Vocês sabiam que tem uma aranha que se disfarça super bem de formiga? Só tem 2 problemas. Ela não tem antenas e tem 4 pares de patas. Mas ela tem E também ela tem um ferrão estranho na boca que parece o ferrão das abelhas. Não é aquele ferrão que morde, ela tem só um tubinho. É muito estranho. E você também sabia que dentro de um formigueiro só tem formigas fêmeas? Os machos só nascem em uma certa época do ano por causa do acasalamento. Desde as operárias que cuidam dentro do ninho são fêmeas, até os soldados são fêmeas. Geralmente a gente acha que os soldados são machos, né? Mas são fêmeas. O mesmo ocorre com as vespas e as abelhas também. E dentro de um cupinzeiro, para a rainha dos cupins poder
ficar melhor, para poder botar ovos, fica exatamente a 30 graus. Ela fica bem no centro do cupinzeiro. Ela fica a 30 graus, porque além de muito duro, os cupinzeiros, eles são um excelente isolamento térmico. Você sabia também que se você vê uma formiga com asas, essa é uma rainha? Toda a rainha tem asas, exceto quando ela vai começar a construir o formigueiro. Ela arranca suas próprias asas e começa a construir. Mas antes disso ela tem asas. E você sabia também que todas as formigas são estéreis? Mas tem algumas que nascem férteis, porque daí quando a rainha morrer, o ninho pode continuar vivendo. Não vai morrer todo mundo ou só ir embora. Tem um bicho também que ele é muito apreciado pelas formigas por soltar um líquido doce. Daí elas protegem esse bichinho de outros predadores, porque essa larvinha é uma larva. Ela é muito lenta e não tem mandíbulas, não tem nada. Ela não tem nenhum tipo de proteção ou camuflagem. Daí quando ela se sente ameaçada, ela vai para o formigueiro mais próximo que consegue achar. E lá ela fica morando, até tentar se aventurar de novo. Vocês sabiam também que as formigas atacam umas às outras? Não que elas se atacam dentro do formigueiro, elas atacam outros formigueiros. Porque daí elas conseguem roubar as larvas dos outros formigueiros e quando elas crescerem, servirão como escravas. As formigas roubam escravas. E tem uma formiga que nessa guerra ninguém sai ferido. São as formigas pote de mel. Elas batem as antenas na cabeça da outra. E se alguma formiga for particularmente muito violenta, ela vai tentar chutar a outra. Ninguém morre. Geralmente nessas guerras, as formigas que estão em maior número que vencem. Quando as formigas que estão em menor número começam a perceber que tem muitas da inimiga, elas só vão embora. Vocês sabiam que existe uma formiga que para fazer os ninhos, elas dobram uma folha bem grande no formato que elas querem que seja o ninho, e depois elas pegam as suas larvas e passam nas bordas da folha. Essas larvas produzem uma seda, e não é o bicho de seda. O bicho de seda é uma mariposa. Na verdade, quando ele ainda é o bicho de seda, ele é uma lagarta. Depois da crisálida, ele é uma mariposa. Essas formigas, eu acho elas muito inteligentes, exceto por um detalhe. Quando chover, vai entrar água, porque por causa do peso das formigas, a folha vai entortar para baixo. E eu acho que a seda não é completamente impermeável, então vai entrar umas gotinhas dentro da seda. Lá na Austrália, eu acho, tem umas moscas que tem um hábito bem estranho. Elas botam os seus ovos na trilha das formigas, e quando as formigas acham esses ovos, elas acham que são os seus próprios ovos. E daí elas levam pro formigueiro e cuidam das larvinhas que nascem. Depois disso, a larva come algumas formigas e vai embora do formigueiro. Deve ser estranho, né? Você babar de alguém a vida inteira, daí essa pessoa te come. Triste. Então, é isso, pessoal. Não vão embora, porque vai ter muitos vídeos legais ainda. E não se esqueçam de se inscrever no canal e apertar o sininho para ser notificado todas as vezes que eu mandar mais um vídeo muito legal. Então, tchau e até o próximo. Uou! Eu consigo.